Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente da 8ª Mostra BID, no Centro de Convenções de Brasília. Temos aqui a feira, que é o nosso fundo, temos o apoio aqui da ABIND, que organiza o evento, que nos ajudou a estar aqui. Temos também várias empresas que estão nos apoiando, como a CBC, a Digitro, a Rendes, a editora Última Rácio. Temos também a Tag Dynamics, a Ubix, todos ajudando a gente para que a gente possa levar informação, conteúdo de qualidade para você. E essa feira é interessante porque a gente aqui todas as autoridades se encontram, as grandes empresas, temos excelentes palestrantes e a gente tem a oportunidade de trazê-los aqui para que a gente possa entregar um conteúdo para que os nossos seguidores possam se aprofundar, aqueles que não podem estar aqui na feira. E eu tenho a honra de receber aqui o Coronel Márcio Brigadiano, que está no Ministério da Justiça, mais precisamente na Senasp, é coordenador geral de contratos e licitações e tem muito a nos ensinar sobre o Fundo Nacional de Segurança. Muito obrigado, comandante, por ter vindo e poder contribuir aqui com o nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, coronel. O prazer é meu, né? Estamos aqui à disposição para nessa conversa, esse bate-papo, para que eu possa tentar esclarecer a dúvida e ajudar o nosso público aí a desmistificar, né? Essa questão do Fundo Nacional, como se acessar os recursos, como se executar os recursos. Estamos aí, à E disposição. esse mundo é pequeno. Eu estava falando com o coronel aqui que a gente tem um orgulho e a brigada é uma grande referência para as polícias militares, né? Estava falando aqui de um brigadiano que eu entrevistei recentemente, o coronel Humberto, até mando um grande abraço para ele, Humberto Sagaray. E aí ele até me falou aqui que conhece o coronel Humberto, inclusive são vizinhos, né? Éramos Eram em Porto vizinhos, Alegre, né, em éramos Porto vizinhos. Alegre, né? A minha parte da adolescência ali, Esse mundo é muito conheci o pequeno, né? coronel Humberto. E como é que o senhor chegou na brigada, nessa honrada instituição? O que que fez o senhor falar: "Eu vou ser oficial de polícia"? Coronel, isso é um legado de família, né? Eu sou a terceira geração de brigadianos, 3 três gerações? gerações. Começa com meu avô e os irmãos, meus tios-avós, né? Começa com ele. E ele teve 9 filhos. Desses 9 filhos, 5 chegaram ao oficialato e tem a única guria, né? Como se chama lá no sul, casou com um brigadiano. Então o processo era meio normal, né? Na brigada. Então, da brigada nessa geração tem eu e meu irmão. Aí tem meu pai, né? Eu e meu irmão que ingressamos nessa instituição Que no oficialato. legal, né. Poxa, então, eu fico imaginando o churrasco, é só polícia militar, né, é só brigada o assunto. A gente até brinca um pouco, porque a brigada tem aquelas fases, né? Então, o meu avô foi da fase guerreira da brigada, da fase revolucionária, né? De 32, fez várias incursões aí nessas revoluções, e depois tem a fase mais policial, que é essa mais nova que eu tô pegando e tô terminando também agora, né? Porque eu ingressei em 95 na instituição. E é interessante, coronel Márcio, aqui para a gente falar, já que o senhor é da brigada, né, a gente teve esse triste incidente, né, que chocou a todos nós brasileiros, né, nós percebemos a força da sociedade auxiliando as forças de segurança nesse incidente que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né? E o senhor teve algum parente e tal? Até que ponto é lógico que afetou o senhor, não tenho dúvida, né? Mas o É, senhor teve algum com parente que certeza. Eu tive um primo que ficou desalojado, e a minha esposa, que também é brigadiana também, ela teve uma tia desalojada. Então, assim, isso afetou todos, né? Acho que até quando conversa-se lá no estado, quando a gente conversa com quem teve mais próximo, a gente sente a emoção, né? Aquilo, o que ficou marcado na alma. Mas também tem essas coisas muito boas, assim, da solidariedade, né? Da ajuda do povo gaúcho, de toda essa mobilização, assim, ela. e houve uma mobilização nacional, nós vimos todas as forças de segurança encaminhar, né, corpos de bombeiro, né, suas equipes. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar colegas que estiveram para lá, muitos orgulhosos e uma experiência de vida que eles carregam e que vão levar, porque foram cenas assim muito difíceis de se presenciar, né? Muito impactante, né? E também para quem é de fora, nós temos aquele fator condicionante que é o frio, né? Então, o senhor imagina esse trabalho dentro da água,
mais com essas intempéries e mais o frio da volta, o pessoal, assim, quando a gente vê em relatos do pessoal que nos apoiou das polícias militares do Norte, Nordeste, que lá estiveram, a gente vê, assim, que E o pior, né, foi difícil. comandante, é perceber que o mal nunca dorme, né, então sujeitos que existem em qualquer lugar do mundo se aproveitando daquela situação, né, muitos colegas não podendo sair de suas casas com medo, né, de ter aquilo que amealhou durante toda a vida, né, porque pessoas, de má índole, estavam indo nesses locais. Tivemos alguns incidentes também de algum aspecto de violência, com relação às mulheres também e tal, mas logo depois as forças policiais foram muito atuantes, né, e tivemos, inclusive tem uma guarnição nossa, eu tive a oportunidade de fazer uma live com um colega nosso, né, aqui do Choque, que teve um incidente envolvendo alguns traficantes, se aproveitaram da situação, inclusive queimando, ônibus, né, e aí havia uma guarnição nossa do Choque, que foi a primeira a chegar no local, eles estavam até com os artefatos para situações de antidistúrbio, né, e ajudaram muito ali a brigada e conseguiram resolver a situação. Então, a gente percebe que o mal nunca dorme, as forças policiais, né, mesmo tendo que se direcionar para atuar também numa função mais de defesa civil, mas precisava também de um apoio no combate e no enfrentamento dessas pessoas de má índole, né, comandante? E a gente teve também muito expandida a questão do policiamento embarcado, né, Isso. que foi algo, assim, que entrou na rotina do nosso brigadiano, né. A gente, tem lá o nosso comandante coronel Feoli, nosso subcomandante coronel Douglas, e o coronel Luigi, que é o nosso chefe de estado-maior, essa gestão, assim, de receber outras forças de outros estados, todo esse processo, ah, a brigada está de parabéns nesse processo, assim, Falaram muito porque bem, os policiais que foram lá foram muito bem recebidos, foram homenageados, né, pela brigada, isso é importante, né, a integração. essa integração e cada vez mais esses fatos que antes não ocorriam no Brasil vêm ocorrendo e vêm se repetindo, né. Isso também eu sei que o nosso assunto é essas aquisições, mas cada vez que a gente conseguir padronizar os nossos equipamentos, a gente consegue também movimentar as forças com uma maior Exato, um tranquilidade, apoio, né. né, não só a Força Nacional, mas Não todos estão imbuídos na mesma missão. E esse incidente no Rio Grande do Sul demonstrou, né, que todo mundo e obviamente se há uma e é por isso que é importante a gente cada vez mais unificar doutrina, conhecimento. A Força Nacional, eu já tive a oportunidade de conhecer conversar com alguns colegas, e a Força Nacional ela foi um divisor de águas, porque querendo ou não, como são integrantes de diversas forças policiais do Brasil, né, então há uma troca e uma sinergia, há uma integração indireta, né, das forças, né, e isso é importante para todos, né. com certeza. Eu operei na Força Nacional por 6 meses, né. Esse suco de Brasil, vamos dizer assim, É um soco mesmo. que vem de todas as partes do nosso país. E hoje na Senasp também não é diferente, né. Hoje eu trabalho com pessoas de quase todos os estados. E é importante, né. A gente vai criando Oportunidade de um comunicação. novo dialeto, né, que vai misturando tchê com oxe e vai indo, e E vai nesse todo mundo processo. calça 43 no final das contas, né. Todo mundo tem Vai. no final é o mesmo problema, tá. E coronel, São como é que o senhor chegou lá na Senasp, no MJ e começou essa caminhada? Eu cheguei como mobilizado, né, então foi a convite do tenente coronel Gonçalves, que é um grande irmão, amigo meu lá da brigada, ele estava aqui na Senasp, né, e aí surgiu essa questão do programa de compra do Compra susp, né, e aí eu vim para trabalhar no programa. Como a gente trabalha no programa, a gente precisava fazer um mapeamento desse processo, do processo licitatório, como ele ocorria dentro da Senasp, né, quais eram as suas fases. Fui estudando o processo, fui me apoderando Mas o senhor daquela. já tinha uma experiência prévia na brigada, nesta Já, área? eu já tinha. Foi episódico ou o senhor era um grande Não, especialista já lá na brigada? não, grande especialista, não me refuto grande especialista. Eu era do choque, né? Aí Tá choqueando. do choque. Aí do choque eu fui pro hospital da Brigada Militar. Aí foi lá que eu tive o primeiro contato, Ah, quando a que gente só. mudar de áreas, né, foi o primeiro contato que eu tive com os processos licitatórios e contratos, porque os contratos lá eram terceirizados, e o hospital, compra de medicação, compra da Compra alimentação, muito, né. se compra bastante no hospital, ainda daquela fase do envelope, né.
as empresas entregando as suas propostas dentro do envelope, numa sessão aberta ao público, num auditório, todos sentados, então num processo manual, não existia ainda nenhum processo de pregão eletrônico. E fiz essa primeira base, vamos dizer assim, no Hospital da Brigada. Depois eu comecei a trabalhar mais na parte de gestão, também na parte de logística. E aí, em 2018, 17, eu fui convidado para ser o chefe da logística do Comando de Policiamento da capital. Então, ali, abastecimento de viatura, manutenção de viatura, essas questões de manutenção predial das unidades que eram do Comando de Policiamento da capital, fiquei mais 2 anos nesse processo. Também tive uma experiência no nosso centro de obras, que aí é uma experiência enriquecedora, porque a gente vai trabalhar com outro processo, que também é um processo difícil, um processo Isso. licitatório. A execução da obra ela é muito complicada, e aí eu comecei também a trabalhar nessa parte de fiscalização de contratos de obra, apesar de não ser engenheiro, né, mas gostar muito dessa área e perguntar bastante. Então, também fazia essa parte de aquisições vamos chamar assim, de manutenção de primeiro escalão das unidades, fornecendo lá o cimento, o tijolo, para consertar uma coisa, uma porta, um chuveiro, fazia essa parte de logística. E vim para cá. Aí recebi o convite e o desafio de trabalhar nesse processo mais, vamos dizer, macro, né? Muito maior, assim, com um orçamento muito maior. Então eu comecei a mapear dentro da nossa coordenação geral. Com o passar do tempo e o desenvolvimento do programa, porque o programa também ele prevê uma plataforma que conversa com os estados, fui convidado pela secretária da época para ser coordenador geral de licitações e contratos. E aceitei o desafio Uma árdua missão, hein? e hoje estou É, aqui. coronel, assim, muito do convite que eu fiz ao senhor é, é justamente levar ao público um conhecimento que ainda é muito carente nas instituições policiais, sobretudo em relação aos gestores, né? Eh, meio que são poucos os oficiais e corajosos oficiais que desenvolvem uma atividade mais profícua no campo do contrato, licitações. Muitos têm muito receio por conta, do Tribunal de Do Contas, de CPF. emprestar o CPF, né. Tem muita gente que corre dessas funções. Então são poucos carregando um piano pesado. E o que eu percebo no contato que eu tenho com alguns gestores, e até me incluo nessas dúvidas, nesta, entre aspas, ignorância, né? E falta muito conhecimento. E aos poucos eu fui entrando em contato e conhecendo um pouco o que, que é o SUSP, de onde vêm os seus recursos, como eles são distribuídos, essa matemática e o que é necessário para que as secretarias de segurança e, obviamente, também as forças policiais possam se utilizar desses recursos. E as polícias elas começaram a investir nos projetos, né? A Polícia Militar, no caso do Distrito Federal, pagou vários MBAs de contratação para que a gente preparasse os nossos oficiais e para trabalhar no processo, né? Mas a gente ainda percebe que há muita dúvida em relação o que é o Compra SUSP, né? Toda essa sistemática, e eu acho que foi um desses motivos que me fez trazer o senhor aqui, e já o parabenizo pela caminhada na brigada e também no belo trabalho que tem desenvolvido na nossa Secretaria de Segurança, no nosso Ministério da Justiça, na Senasp, porque eu tenho percebido como esses valores, né, como esses recursos do SUSP são importantes para as forças policiais. Mesmo no Distrito Federal, que a gente tem um fundo constitucional, que é uma situação muito diferente das demais, a gente tem estados que dependem muito, né, do SUSP, mas que, ao mesmo tempo, não consegue absorver entre aspas, gastar o dinheiro que é disponibilizado por uma falta de conhecimento e informação, né. Coronel, se o senhor permitir, eu vou retroceder um pouco. Inclusive, me corrija se eu fiz aqui, Não, porque acho que a gente não conhece muito, né, da área, né. a sua introdução ela está perfeitamente, tecnicamente perfeita, no sentido assim desse receio da proteção ao CPF. Mas como eu gosto muito de história, né, eu leio muito, gosto muito da história da minha instituição, e eu traço um pouco de um parâmetro, né? Eu vou pegar a Brigada Militar como exemplo.
Quando eu vou dar alguma aula, conversar com alguma pessoa, eu pergunto assim: pensa numa empresa que tinha 5 supermercados, uma olaria, uma oficina, fazia as suas parte de madeira, janelas, postos de gasolina, fazendas, da qual colhia grãos e fazendas onde se criava um gado. Aí pergunto, que empresa é essa? Essa um dia foi a Brigada Militar, né? Uma instituição total, fechada e autossuficiente. Não E precisa comprar nada de ninguém. É que nem o fazendeiro ou o homem do campo que está ali, quase não compra nada, não vai isso, pela essa questão assim, histórica, né, de ter sido lá de não de depender. não depender, de ter sido um exército estadual lá nos seus idos, nos seus primórdios, ela foi eh, conseguindo, vamos dizer assim, esse capital e essa autossuficiência. Tinha costureira, o senhor entrava na brigada, o senhor ganhava do coturno que era feito ali, ao cap, tudo se ganhava dentro da brigada. Os meus familiares trabalharam nesses processos, foram os chefes dos centros de motomecanização, chefe de intendência, lá o meu tio Targino, meu padrinho tio Porto, que é casado com a minha madrinha, né? Foi casado com a minha madrinha. Então esse processo, eu digo assim que nós saímos de um processo de autossuficiência e a gente cria em 93 a lei de licitações, a qual ela vem abarcando com um escândalo, que era o escândalo dos anões do orçamento, aonde, de certo ponto, demonizou o servidor público que trabalhava nas aquisições, né? Daquele sentido assim, há um conchavo, há um conluio, está Aquela falinha facilitando, do 10%. tá facilitando para A, está facilitando para B. Então, uma lei muito, muito engessada. Tanto é que, se o for ver, existia a 8666 e vários acordos na volta, vários outros Lei decretos do capeta. o RDC. Havia uma série de legislações à volta que uma complementava a outra, um acórdão do TCU vinha e explicava um artigo, ela era muito engessada. E com isso nos afastou de certo ponto de querer. Há muitas vezes assim, a gente ficava feliz por comprar a famosa caneta que não escreve, mas cumpria a lei e aí não era apontado por nenhum órgão de controle, não tinha o seu CPF lá posto à prova, não tinha que ressarcir o erário com os recursos que foram, porventura, mal geridos ou o entendimento assim o fosse. E com esse ambiente, a gente tem um outro ambiente também, por ser policial militar, esse contato com o público, com a sociedade. E a sociedade, ela sempre ajudou a polícia. Então, eu faço muita figura, aquela figura do policial que está com a lâmpada lá queimada, ele olha para a sua viatura, olha para o processo licitatório e olha para a sociedade com a vontade de fazer a doação. Manutenção de viatura, antigamente tinta para as impressoras, tudo, muitas coisas a sociedade nos ajudou. E ela continua ajudando hoje numa certa medida, mas naquela época acho que a gente dependia mais. Isso também nos afastou do processo licitatório, de se começar a estudar, de ter mais oficiais interessados. Nos próprios bancos escolares mesmo, a minha cadeira de licitação foi fazer uma licitação da onde a gente ia copiando os modelos, ia montando e entregava. E é um processo muito complexo. Solicitar, o senhor lida com várias empresas, o senhor lida com as vontades e as necessidades do ente público para poder atender. A gente tem um modelo assim muito diferente que a gente encontra algo e tenta encaixar a nossa necessidade. Então esse era o ambiente. Isso nos afastou. Com certeza isso nos afastou. E isso eu penso piamente que isso seja um pouco do reflexo da dificuldade de execução. Então a dificuldade tem esse nascedouro porque o senhor sabe bem como nós somos instituições militares, a academia só vai replicando, né? Então, o mais antigo no CFO, ele ensina o primeiro-anista, assim quando chega lá o aspirante novo na unidade, o capitão da companhia, que é o meu pai, ele sempre diz, quem vai terminar a tua formação é o teu comandante de companhia, que vai ser o primeiro que vai te pegar depois que tu sair da academia, é o teu comandante de companhia, né?
E eu tive muitos excelentes comandantes assim mais próximos e que terminaram a minha formação, então eu me considero um cara que foi abençoado nesse processo. Mas esse é o cenário, o nosso afastamento e buscando outras coisas para que a máquina pública na área de segurança não parasse. Então a gente foi fazendo as coisas para que a viatura continuasse rodando, para que as luzes continuassem acesas, que o combustível chegasse, aquela viatura não ficasse muito tempo parada. A gente foi fazendo paliativos em detrimento de sentar aqui, vamos estudar essa lei e vamos começar a desenvolver. Esse eu vejo assim como um dos fatores preponderantes para que a gente se afastasse desse processo de licitação. Só que em 2018, a gente tem uma mudança de cenário. Em que pese a lei do fundo ela ser mais antiga, em 2018, 2019, ela vem com aquela pegada de loterias, fazendo parte desse conjunto de recursos, e também uma obrigatoriedade que 50% daquilo que fosse arrecadado pelo fundo seja transferido, fundo a Para fundo, os estados. para os estados. E aí nós temos um outro cenário. E era algo que talvez eu, o senhor, como tenente, sonhava, né? Termos uma lei que instituiu uma política de um sistema único, né? Então, lá, uma lei Que positivada tem uma mesada, todo. É. e que com aquilo que a gente sempre reclama do Brasil, que a gente tem excelentes leis, né? O Brasil tem leis para quase todos os nossos problemas, existe uma lei. Entretanto, falta o financiamento e dos recursos que vão aportar e dar sustentabilidade para que aquela política ela se desencadeie lá no final. E nós, como segurança pública, tivemos, né? A lei e o fundo. Toma aí. E começa com repasses anuais, Crie o seu fundo. crie seu fundo, que alguns estados também não os criaram, né? Porque a transferência ela É de fundo a é fundo. fundo a fundo, então cada estado tem que ter o seu fundo, E tem que ter uma gestão também, um tem que colegiado ter que um vai fazer a gestão, colegiado, tem inclusive com participação de diversos segmentos da sociedade. abastecimento da sociedade, e lá ele faz a divisão entre as suas vinculadas, né? Que são a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e as perícias, né? A Polícia Técnica. Então, nesse momento, a gente se depara com esse desafio, né? Termos dinheiro, temos uma política. E começa a se perceber, muito pela análise dos repasses e da execução, uma dificuldade. É nesse processo que a semente do programa do Compra SUSP e a diretoria de gestão, nessa gestão, ela nasce nesse ambiente, Uma dor, dentro de uma dor também, né? dentro de uma dor, dentro de uma necessidade dos estados. Até porque havia estados que, e há ainda que devolvem dinheiro, né? Se a gente for pensar, Hoje não há devolução, o dinheiro está lá, mas já houve. tem um prazo de execução, não, no fundo não, todos conseguiram, porque ele existe um período de 2 anos para Assim, que inclusive execução pode e ele ser pode ser prorrogado. renovado. Ele pode ser prorrogado. Então, isso tem auxiliado os estados e essas medidas de aproximação, elas também estão surtindo efeito. Inclusive de educação quase que em company, né? De ir na polícia ensinar, que eu sei que E vocês têm um trabalho isso, interessante isso nesse aspecto. é o trabalho da nossa diretora de gestão, a doutora Camila, né? Inclusive Ela vai estar conosco, doutora vai. Camila Pintarelli. Temos estúdio aqui, somos vizinhos aqui, Somos né? vizinhos, nós temos um Grande, stand o estúdio padrão, hein, de muito vocês, viu? bonito, né? Parabéns, viu? Muito Obrigado. bonito. Tem que agradecer muito a Bindi pelo convite, né? A oportunidade. Que isso também é uma questão que a nova lei traz, né? Que é essa conversar com as empresas, né? Conversar com a indústria, né? Não ficar aquela questão Acanhado, do né? o Estado de um lado e as empresas do outro, e o Estado achando que alguém vai tirar proveito. Eu também brinco quando dou as palestras, eu digo assim, olha, as empresas as quais nós contratamos, elas lucram, né? E nada E, mais lógico. e não é um pecado capital lucrar, né? Tem que ser trabalho, tem que ter um lucro. E isso era muito demonizado no meu ponto de vista, assim, era muito Ainda é um pouco, né? também mas a nova lei ela ajuda muito a desmistificar. Mas nem todos a conhecem, não conhecem a lei, ainda há muitas restrições, né? Existe E essa aí eu vou aproveitar e eu gostaria de ouvir um pouco mais do senhor nesse aspecto, porque outro grande problema é essa demonização dessa relação com o setor privado, né?
E falo isso porque, obviamente, o senhor narrou diversos incidentes, né, diversas situações que aconteceram na história do Brasil, que propiciaram, obviamente, e criaram algumas narrativas, e às vezes o gestor, a administração pública criou inclusive instrumentos se afastando do setor privado, criando talvez uma burocracia em excesso, apenas para uma situação em que o mercado chega e fala: olha, eu tenho essa tecnologia e que posso auxiliar. Obviamente, você vai ter concorrência, e aí a lei de licitações é muito clara. Eh, mas a gente ainda percebe muito essa dificuldade, e às vezes por uma falta, por uma incompreensão do servidor, no sentido de saber que há, obviamente, há uma delimitação, mas há espaços, de contato que a lei permite para que você vai até o setor, ouça o setor, a BIND, a COP e a LAAD e outras, feiras é um grande exemplo dessa parceria entre o público e o privado. Imagine a quantidade de recursos que deveriam ser despendidos, porque estar numa feira dessa custa muito caro, e a gente percebe que as organizações, como a BIND faz, ela propicia, né, inclusive com meios para que as instituições policiais, as autoridades, né, os presidentes dos conselhos se reúnam, e essas organizações propiciam esse auxílio e esse encontro entre o segmento, e aqui a gente tem, por exemplo, na Mostra BID, uma série de tecnologias muito interessantes que podem resolver muito das dores da administração pública, né. Então, é essa modulação que precisa ser adequada, e a gente precisa amadurecer, como outros países já são bem mais maduros e conseguem fazer essa intersecção. E eu vejo que o MJ, o Ministério da Justiça, Senasp, né, o trabalho que tem sido feito por você é um trabalho muito interessante, dentro, obviamente, dos limites legais e dos princípios da administração pública, promover esse encontro, para que a gente possa evoluir nesse aspecto, né. Coronel, esse trabalho ele começou mais fortemente na atual gestão com a doutora Camila, né? Então a gente agradece muito a ela nesse, porque ela tem essa visão. Ela começa como? Ela começa primeiro com uma conversa com os pontos focais do fundo a fundo, com cada estado, para auxiliá-los na execução do fundo que estava lá. Olhando essas questões estatórias, essas questões de aplicação, tentando ajudá-los, que é aquilo que o senhor disse. Essa ida lá, que não é uma fiscalização, é uma ajuda, né? A gente vai lá para fazer um monitoramento, então ela vai lá para conversar, ouvir as dores, trazer para nós aqui. Nessa mesma pegada, e a gente chama lá de democratização das compras públicas, ela também institucionalizou os grupos técnicos de trabalho. O que que são os grupos técnicos? Hoje, cada estado e cada instituição, ela tem um representante nesse grupo técnico. Então, hoje nós temos um grupo técnico de bombeiros, um grupo técnico de policiais militares, de policiais civis e de peritos. É neles que nascem o bojo de objetos que serão licitados pela Senasp. Então, ouvindo as dores, nós vamos contratar uma viatura ou uma caneca desse sentido. Não há um consenso, porque cada dor, mas assim, a maioria delimita que essa caneca aqui que é a necessidade a qual nós precisamos para atender uma determinada política. Então, o grupo ele é ouvido. A partir dali, por essa intermediação da Senasp, nós começamos a buscar os técnicos, né? Então, a gente pode buscar um técnico lá na PMDF, que é um conhecedor exímio de semi-blindagem de viaturas. Vamos buscar um outro lá na Polícia Militar do Paraná, do Piauí, do Amazonas para lanchas blindadas. Então a gente começa a fazer essa construção de um processo de escuta e de democratização aonde todos os 27 participam do termo de referência. A gente tem uma medida muito que foi o nosso projeto piloto, que foi com a Liga Bom. Então, a Liga Bom, o ano passado, nós entramos nessa conversação, a gente demonstrou essa metodologia de querer ouvi-los, e hoje a Liga Bom ela já tem 7 atas de registro de preço, homologadas pela Senasp, de autobomba-tanque tipo 1, tipo 2, autobomba-tanque florestal, tipos de lancha, tipos de equipamento de proteção individual, respiratório. Esses processos eles estão já, alguns já homologados com a ata pronta. E o que que isso possibilita também?
a execução do fundo que está lá. Então, o bombeiro já tem aquele equipamento descrito por ele, validado pela Liga, registrado com possibilidade de execução do fundo. E abriu também a possibilidade de emendas parlamentares, que é um outro viés que a Senasp ela vem atuando forte no processo de execução direta. O que é o processo de execução direta? Existe a modalidade 90 dentro das modalidades de emendas parlamentares, que é aonde o Ministério da Justiça compra com uma emenda parlamentar e faz a doação ao órgão que o parlamentar quer fomentar a política. Nós temos tendo ganhos de entrega em relação a viaturas de 8 meses. No momento em que o parlamentar diz, eu vou mandar X milhões para a Polícia Militar X e vou querer comprar desses X milhões 10 viaturas. E essas 10 viaturas, elas são da nossa ata, daquele registro que foi essa participação, né? Isso vai acontecer e a gente compra, entrega para o Estado e o Estado entra com um termo de doação, cumprindo o regramento de utilizar aquele veículo na política, alinhada com a política federal e a política estadual. A gente diminui um processo de convênio, que tem uma média de 3 anos, né, porque o convênio ele é pactuado um ano antes, aí o segundo ano ele é o ano da licitação, e o terceiro ano é o ano de se executar, para que se tenha lá o objeto ao final desse terceiro ano. Com esse nosso processo, o objeto já está lá registrado. O recurso ele entra, ele é adquirido com um aval tanto da instituição como do parlamentar, e nós fazemos a aquisição. Então, esse dinamismo que foi dado, né, por intermédio da nossa diretoria de gestão, ele está conseguindo que a gente execute recursos com mais celeridade. Diminui o prazo, Diminui o prazo. diminui o gasto do Estado, porque você compra mais, ou acho que quando se oferece um preço, a empresa sabe que outros poderão aderir, ele vai vender mais, então ele pode disponibilizar um preço mais adequado, e ao mesmo tempo padroniza também, né? A gente tem, assim, fatores que a gente leva muito em consideração, né? Tem o primeiro fator, que isso diz o preço. Nós temos ali, hoje, algumas experiências de ter uma economicidade de 62% do preço-alvo estipulado na licitação. Da diferença que se o Estado fosse comprar de forma isolada, É, da pesquisa do preço médio, né, que é um dos parâmetros que a gente precisa consultar fornecedores, outras contratações, desse preço, digamos assim, que é o preço máximo que a administração vai pagar por aquilo, que ela fez uma avaliação daquele objeto dentro dessa pesquisa de preço, esse é o preço máximo que eu pago. Desse preço máximo, a economia já deu 62%. Por quê? Pela quantidade. Pela quantidade, por termos um orçamento perene, por saber que aquele orçamento existe e a gente pode executar e dentro de um planejamento. Nós precisamos ainda caminhar muito no processo de planejamento da contratação, né? isso. O processo a gente chama lá memória de cálculo, né? De vez em quando dá um susto em alguns, mas o que é a memória de cálculo? É saber quantas viaturas eu vou comprar no ano subsequente e onde eu vou utilizar. Então, se eu tenho lá um plano de renovação da frota e a frota diz X% da minha frota tem que ser renovada, então eu vou botar aquele quantitativo dentro de uma ata para poder fazer a aquisição. E assim a gente começa a incutir esse processo de planejar, né? O atrelamento, porque assim muitas vezes a dificuldade do fundo é aquele atrelamento com a política nacional, com a política estadual. Nós já começamos a fomentar isso através das aquisições. E a gente sempre diz assim, a gente não adquire algo porque precisa, a gente adquire algo para cumprir uma política. E essa política ela é de reaparelhamento, ou essa política é para diminuição de homicídios, essa política é para redução da violência contra a mulher. Então é uma política. É o primeiro ensinamento que a gente dá quando a gente conversa com o pessoal dos estados ou outros gestores. A gente não compra viatura porque precisa botar viatura para atender a ocorrência. Não, a gente compra viatura porque ela está atrelada a uma política. E essa política do Estado tem que estar atrelada nacionalmente para que a gente possa ter acesso mais fácil aos recursos. Então essa construção a gente vem tentando também através do programa. Construir termos de referência baseado numa realidade do Brasil. E quando a gente mostra, e eu gosto muito de mostrar quando eu faço as palestras, o mapa do relevo, né? O mapa do relevo do Brasil é aquele choque que o senhor vê ali que tem uma área do Pantanal, tem uma área de floresta, tem a área da Serra Geral, e a gente não pode
pensar aqui em Brasília que a viatura que eu compro para Brasília, ela vai se adaptar lá para o Rio Grande do Norte, vai se adaptar para o Amazonas, vai se adaptar para o Rio Grande do Sul. A gente precisa ouvir, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer uma ou outra diferenciação no processo de aquisição para atender aquele estado. Que muitas vezes eu vou ganhar algo e não vou utilizar. A gente está fazendo um desperdício do recurso público. Então a gente tem muito esse cuidado e esse processo que começou assim de escuta, ele está dando muitos frutos. A gente está conversando, essas atas já para os bombeiros para poder fazer essa captação de recurso de emenda parlamentar. A gente também quer seguir para as outras instituições também poderem, porque hoje, para o senhor ter uma ideia, o que é aportado de emenda parlamentar no Ministério da Justiça é mais um fundo nacional. Então, hoje temos aí 1,3 bilhão, 1,4 de fundo, existe também um aporte de 1 bilhão de recursos para a área de segurança por emenda parlamentar. Hoje, os gestores que estudarem esses processos da divisão dentro dos parlamentares, dentro dos senadores, um senador da República, ele tem um fundo à sua disposição. Aquilo que o Estado recebe, né? Todo ano, um senador tem a possibilidade de fomentar políticas com o mesmo quantitativo de recursos. Então, é uma área que a gente ainda vê muita carência nesse processo, né? Das instituições de segurança pública de buscar esse tipo de recurso. Não, e eu percebo também que até para o Tribunal de Contas é muito mais fácil para o controle e, obviamente, para a regularidade da contratação, você ter essa orquestração, né? Porque é feito todo um trabalho antecipado que o MJ faz, né? A Senasp faz, e quase que entrega pronto para que o Estado ele se beneficie daquele trabalho prévio, né? Então é muito interessante essa metodologia, né, A por gente assim tem, dizer. assim, uma visão, a gente até brinca que é uma assessoria parlamentar, né? Passando para os estados, porque muitos estados não têm essa capilaridade de poder ter uma representação aqui em Brasília, né? Por N questões, mas a gente faz essa ajuda, né? E muitas vezes, quando vai fazer a captação de emenda de um parlamentar, eles têm a visão convênio, né? Pô, esse convênio vai demorar 3 anos, daqui a pouco não consegue se celebrar por algum problema que se deu, ou mesmo em incapacidade do próprio Estado que está recebendo não conseguir fazer a sua licitação afinal, e esse recurso ficar num looping, né? Quase que eterno, e a gente não conseguir fazer que se materialize aquilo que foi pensado como política pública. E nesse processo com o qual a gente planeja antes, define os itens, entrega um produto para o Estado, que já é um registro de preço, ele pode dizer para o parlamentar, ó, essa viatura, esse armamento, esse colete, esse APH tático que o senhor está fomentando aqui para essa política, daqui 6, 8 meses vai estar na mão do policial atendendo a população. Esse é o ganho, né? Esse é aquela questão assim de nós conseguirmos naquele ano do orçamento fazer a execução. E a gente caminha para esse processo, né? E caminha também para auxiliar o Fundo Nacional que está no Estado. E o senhor usou um termo ali que é a adesão, né? É, eu sou um cara meio contrário à adesão de registro de preço, porque existe a participação que o senhor começa no planejamento junto, e o senhor abre essa participação, que é o nosso metodologia, e existe a adesão, que é aquela questão que o senhor acha uma ata de registro de preço e, vou aderir aqui, porque isso aqui é mais ou menos aquilo que eu quero, eu faço e digo, não, é Adaptação uma adaptação. O nosso caminho é que não se tenha mais adesão, que a gente planeje. O convite aos estados é esse. é o chamado planejamento. Vamos sentar aqui, vamos olhar o que tem. E isso que é importante que a gente tem feito, que a doutora Camila tem capitaneado, esse processo nessas feiras. A gente foi na COP, né? Levamos os nossos gestores lá, dos GTIs. Inclusive eu achei interessante nesse COP que foi justamente os representantes das forças, né, responsáveis pelas contratações se reuniram lá também, né? Tivemos o pessoal de inteligência, até então o pessoal de inteligência, o pessoal de operações especiais,
Mas aí houve essa inovação e inclusive foram bancados pelo MJ, não For foi? toda a participação de todos esses gestores foram bancados pela MJ. Muito interessante Ali eles essa resolveram o iniciativa. problema com contratos, né, que encontraram a empresa que fornecia o contrato A, já resolveram o problema, conseguiram olhar novas tecnologias Foi para uma poder importante para iniciativa. poder até pedir, né. A gente pensa, mas tem que conhecer para poder pedir. E aquilo que o senhor falou, essa a nova lei, essa nova visão, a gente precisa conversar com o mercado. Que o mercado ele tá suscetível à conversa, né, sempre teve muito ávido. Eu acho que muito nós do lado público ficávamos muito longe por todos os receios que tem. Excesso de receio. Inclusive, nesse aspecto, a gente pode falar que até as Forças Armadas elas evoluíram mais do que a gente, né? Foi, E a prova é a BIND, né? A gente percebe que a associação, essa interlocução com os diversos setores, com os setores empresariais, ele é muito mais efetivo do que com as com polícias, as né? polícias. A nossa historicidade é muito de produtos adaptados, né. Só pega um Isso. carro, Isso já foi mencionado aqui em uma das é, que é entrevistas, um né? carro, Que às vezes é militar para uma situação de guerra, embora o policial também esteja em guerra na rua, mas com questões totalmente distintas do operador, né, na área de segurança externa, né? e aí o senhor pega um carro que o senhor pode ir lá na concessionária e comprar para o seu dia a dia, e esse mesmo carro daqui uns dias ele se transforma numa viatura policial. Exato. E a gente precisa caminhar para um processo de estudo mais elaborado. E o MJ, ele é o grande articulador. A gente tem um pacto federativo, obviamente, tem a legislação, tem a independência dos estados, mas a gente tem o Ministério da Justiça com potencial de articular ações visando diversos aspectos, né? A gente tem, por exemplo, a Rede Nacional de Autoestudo de Segurança Pública, que foi uma importante iniciativa, inclusive eu fiz uma pós-graduação pela RENAESP na Universidade de Brasília, que foi o grande divisor de águas. Depois daquela pós-graduação foi que foi a virada de chave para que eu fizesse um mestrado, um doutorado, e é engraçado que da nossa turma, 60 ou 70% dos policiais que fizeram da PMDF essa turma no UNB hoje são doutores. É impressionante, né? Por uma iniciativa do Ministério da Justiça, através da RENAESP, né? E a gente tem diversas outras, né, ações que são importantes, né? A Entregas. gente tem também, todas essas entregas, mas a gente também já percebe muito na indústria essa receptividade e até uma mudança de comportamento também, né. A gente tem hoje das empresas que nos atende na área de viaturas, nós já temos uma que incutiu no seu processo fabril a semiblindagem e a adaptação luminosa. Que é isso importante? É importante porque o método hoje muitas vezes o senhor pega um carro normal, Blenda. manda para uma adaptadora, que ela desmancha, equipa Remonta. e devolve para nós, remonta e devolve para nós. Hoje a gente tem, em alguns processos já, aquela garantia, como está na linha de montagem, ela já foi montada dentro da montadora, né? Desculpando a redundância, mas Não isso entra outros não partícipes entra para assegurar a garantia a daquele produto garantia. final. E além disso, né, que são as discussões, e aí vem a ciência policial, né? Cada vez mais a gente precisa evoluir na cientificidade dessas decisões. Porque é importante o indivíduo saber, né, a sociedade, e às vezes até o policial saber que quando você pega uma viatura, você blinda, há um impacto dessa blindagem no custo do combustível, há uma ampliação do custo de manutenção dessa viatura, ela vai correr menos do que correria se ela fosse um veículo que não fosse blindado. Então, tem que ser equacionado qual a necessidade de fato de termos. O ideal é que o policial andasse numa viatura blindada, com capacete, com colete, mas a gente sabe que há situações em que, às vezes, a viatura blindada ela vai gerar Sim. um dano colateral para a atividade operacional que precisa ser muito bem Hoje equacionado, né? até a nossa estrutura a gente está tratando com a semi-blindagem, né? Que ela faz aquela blindagem que a gente chama de cofre, né? Que é o vidro dianteiro, a parte da frente da viatura e as Interessante. portas laterais, que serve de um anteparo em caso de proteção para um revide alguma agressão que tenha sofrido o policial. Mas todos esses fatores,
eles são sopesados, inclusive a Senasp possui uma coordenação de metrologia que faz toda Isso, essa normatização técnica. sei disso. A gente tem várias preocupações, né? Depois da validade do produto que é ali posto, faz o que com as peças que foram revestidas com a blindagem? Então, tudo isso se estuda e a gente precisa evoluir nesse E processo. coronel, a gente percebe assim, às vezes a molecada chega nova na polícia, né, tal. Obviamente, assim, né, a gente, não é porque a gente sofreu e teve falta de muita coisa que a gente vai querer que os nossos filhos também tenham, né? Eles cresceram numa outra realidade, e assim também os nossos policiais. Então, embora os cabelos brancos denunciem um pouco, mas a gente ainda foi, eu creio que lá na brigada seja da mesma forma, né? Nós não tínhamos um revólver que não era nosso, ou seja, ia para um policiamento, tinha que chegar 1 hora, 2 horas, se fosse moderno, tinha que pegar a fila, pegar o armamento, pegar a munição, acabava o policiamento tarde da noite e tinha que pegar outra fila para devolver o armamento, né? E toda uma logística para que isso acontecesse, porque não tinha arma para todo mundo e era revólver. Hoje, e eu acho que é uma realidade, boas parte das forças policiais, hoje todo o policial tem a sua pistola, recebe a sua pistola, cuida do seu armamento, tem o seu colete, né, em algumas polícias, inclusive algumas têm até o seu capacete. Há um cuidado, né? Se a gente vê a qualidade até da viatura, embora não seja aquela viatura adequada, como a gente vê às vezes as viaturas norte-americanas, mas a maior parte das polícias, até mesmo aqueles estados um pouco mais, têm mais dificuldade financeira orçamentária, mas ainda já utilizam veículos com ar-condicionado. E o senhor falou, né? Eu me lembro que quando eu era no início da minha carreira, eu era comandante do G-Top no Gama, era uma unidade nossa. Na época a gente tinha muito assalto à lotérica, né? E a gente tinha uma viatura para rodar e fazer esse policiamento de atenção às lotéricas. Então, o que que a gente fez? A viatura baixava, eu não queria pegar dinheiro, então a gente passava nas lotéricas pedindo, por favor, e aí tinha uma relação de peças, né? Um amortecedor, um pneu, eu falei, ó, não precisa dar dinheiro, mas. E a gente montava essa viatura e colocava ela no ar. Já teve situação, né, e aí eu estou falando de 99, 2000, há mais de 20 anos atrás, em que a gente entrava no ar com uma viatura, e às vezes era do Fox, a gente ficava no quartel, passava a viatura para uma guarnição e ela atendia a nossa cidade e uma cidade vizinha que não tinha viatura. Então, o que que a gente fazia como oficial de gente? Pegava o nosso o efetivo, colocava a pé, distribuía nos postos, fazia varredura para utilizar empregar o policial. Hoje a realidade no Brasil como um todo, aqui no DF é assim, né? É muita viatura e às vezes falta policial, porque os efetivos se reduziram. Então, tem muita viatura e aí às vezes falta o policial. Então a realidade das forças policiais ela é muito distinta de há 20 anos atrás, e a gente, lógico que né, de uma hora para outra, e olha a especificidade daquilo que a gente está discutindo aqui, né? A gente já não precisa mais pedir. Eu trabalhava, me lembro, trabalhava na corregedoria, a gente se cotizava, a impressora era nossa, a gente se cotizava para recarregar o cartucho de tinta na sessão e comprava, às vezes, o papel para a gente trabalhar, que hoje é uma realidade que já não acontece. Então, a gente percebe que há uma evolução, né? O MJ tem evoluído, as suas policiais têm evoluído, e tivemos aqui a prova em conteste, né, de como a gente tem avançado, infelizmente, pelo andar da hora. Eu sei que o senhor tem uma agenda, a gente poderia ficar aqui conversando muito, mas vai ser a primeira entrevista de várias, a gente sempre vai estar presente nas feiras e colocar, né, o nosso canal, Última Raça, à disposição do senhor, do MJ, da Senasp, para que a gente possa estar se aproveitando do canal e se aproveitando dessa forma dinâmica de transmissão de conhecimento, que o podcast ele serve para isso também, para educar. E a gente está tendo aqui uma grande aula de licitações e contrato aqui com o nosso querido amigo brigadiano. Muito obrigado, comandante, pela presença. Coronel, eu agradeço a oportunidade, né, em nome da Senasp, em nome da diretoria de gestão, da nossa diretora, doutora Camila. É uma oportunidade de falar de um tema que nem o senhor diz, pode ser espinhoso, mas a gente gosta e é uma cachaça, né? Essa questão. E materializar uma compra é uma emoção e um sentimento assim de estar ajudando no policiamento, ajudando a sociedade na política pública. Então, fico à disposição. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria também fazer um agradecimento à minha família, né?
O pessoal, quando eu falo assim, ó, planejamento, o senhor vai falar de planejamento, mas não familiar, porque eu tenho 5 filhos, né? Olha aí, Então contribuiu para eu tenho a Eduardo, Gabriel, 5 Antônia e tenho os filhos. gêmeos Mateus e Que Valentina bênção. Mas e não tem quantos anos? 5. Eu tenho uma de 3 lá em casa, né. São gêmeos, né? Esse vieram Rapaz, hein, do meu segundo casamento, e aí no final veio 2 em dobro para. legal. Então Pra eu agradeço coroar, muito né. a minha esposa, né, a Tainá, por toda a ajuda, policial militar, então ela também entende as dores, né, então Isso é conhece bem. importante. E quando o senhor falou da família, eu acho que a mais brigadiana de todas é minha mãe, né, porque tinha o meu pai e eu, Isso, meu irmão, forte. trabalhando na rua, quando um não estava de serviço era o outro, eu não sei que hora que ela dormia, mas ela estava sempre nesse processo de ter alguém trabalhando em prol da sociedade, então De deixar para dona Regina, né, seu Antero, meus agradecimentos também. Se hoje eu estou aqui, muito depende foi por fruto deles. então de 5 filhos aí, pelo menos uns 2 aí vão ser brigadianos, né. Tô torcendo para o meu mais velho lá, que está fazendo as provas finais do colégio da polícia lá, ele ingresse na Também instituição, estaremos na torcida aí para a para 4ª geração, né. a quarta geração. Isso aí, parabéns. Muito Muito obrigado. obrigado, comandante, me sinto muito honrado aqui de aprender com o senhor, e o canal está de portas abertas aí para o senhor. Muito obrigado, e esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente da 8ª Mostra BID. Até um forte abraço e até o próximo episódio.